Olá, minha gente, muito boa tarde. Fala, gente! Eu estou aqui para auxiliar as pessoas que estão com problema de coordenação psicomotora. Não é? Deixa cair ponto, óculos e tal, mas tá tudo certo. Mas é melhor que meu óculos caia do que eu. É melhor que meu ponto caia do que eu. É melhor que o vaso caia do que ela. Exato, que eu quebrei o jarro essa semana. É melhor que eu entre sorrindo do que chorando, né? Não é? Colocaram um de plástico aqui, não sei porquê. Plantas artificiais, né? Já tudo aqui e tal, yeah. Fala, minha gente, boa tarde. Estamos chegando, você viu? Seu trio mais animado de todas as tardes. Um pouquinho atrapalhado. Meio desengonçado também. Aí o coleguinha vai dizer, fale por você. Sim, não. O programa de hoje é sobre psicomotricidade na idade avançada. Se identifica com isso? Sim, direitos do consumidor de comprar um andador. E amanhã, o tema de amanhã vai ser a gentileza dos coleguinhas. Quando faltar, o que fazer? Hein? E agora? Não deixa a Darlene sozinha, esse é o tema de amanhã. Hoje vamos falar, sabe, sobre o quê? Direito do consumidor. E aí, você já sentiu lesada em algum momento aí? Talvez... Você está falando do assunto ainda? É o mesmo assunto, lesado? Lesado, né, meu? Você tem amigos lesados? Bom... Se eu responder, fica comigo. Paira aquele Se responder, silêncio... acabou o resto da amizade. Como é aquele silêncio... Esqueci. Silêncio sábio. Sabe? Mas pode continuar, Abinal, por favor. Também... Tá, vamos lá. Você vai poder participar com a gente e interagir, vai ouvir também pessoas que se sentiram lesadas em algum momento, em alguma situação e correram atrás de seus direitos e foram muito bem atendidas e até mesmo tiveram o seu direito, né, como consumidor, atendido e até mesmo, em alguns casos, onde quem causou algum prejuízo teve que ressarcir, pagar também, né, indenização para essa pessoa. A gente vai conhecer um caso bem interessante. Eu acho que o programa de hoje vai dar uma alegria e uma raiva. A alegria de saber de que tem direito. E a raiva de saber que tinha, né? Tinha, puxa. Nessa situação eu tinha direito, poderia até ter ganho isso aqui, poxa. Por exemplo, eu tô com um produto para consertar, na garantia, que eu tô contando os dias, assim. Depois de amanhã vai dar um mês. Tô torcendo para não chegar lá e não tá pronto. Não é? Tá. Então, quem vai estar com a gente como consultor especialista em direito do consumidor é o Dori Bocol. É assim, Bocal? Bocol, que é francês? Eu acertei, mas fiquei pensando, será que esse francês foi? É o Dori Bocol, especialista em direito do consumidor, respondendo às suas perguntas hoje. Tem mais informações com Lucas Nascimento, as notícias que ele traz pra gente, sempre, ou quase sempre, ou ele faz referência com o Ceará, ou ele faz referência com Guararema. Não, ele não faz referência com Guararema. A referência quem faz é ela. Ele escolhe as notícias pensando em que eu vou comentar. Então tem isso e muito mais. A gente faz uma pausa bem rapidinha antes da piadinha dos colegas e nós já voltamos com você. Até já. A gente está aqui segurando as maquiadoras, não arrumando deixamos a gente. Elas saírem. Agora vocês podem ir, lindezas. Muito obrigada. Já passou a vergonha. A Leandra e a Isa, maquiadoras, que nesse intervalo de 30 segundos, elas correm rapidinho, vê se tem alguma coisa desajustada. Nunca tem, mas a gente faz de conta que tem. Né, Lê? Isabela, beijo, meus amores. Fala em tem alguma coisa desajustada, pastora Lê, aqui? Nunca tem desajustado. Falou a pessoa que estava procurando o óculos. Obrigado, meninas. Gente, eu não sei como é que meu óculos caiu. Como foi? Tava na minha mão ou tava na minha cara? Não, tava no seu rosto. Eu também tava tentando entender até agora. Foi por causa do ponto, né? Meu ponto, caiu o ponto. Foi pegar o ponto, caiu o óculos. Quase que cai você também, mas... Não sabe nem contar a própria história. Amores, direitos do consumidor. O melhor de tudo são os suspiros do Aleixo. E as caras, né? As caras como quem diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu era professor, coordenador espiritual em 2 universidades, capelão, um trabalho rico. Aí eu vim parar no Entre Família para ficar assistindo apresentador isso. Do e daí ficam dizendo assim, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Eu sou assim. Vou melhorar. Pastor, mestre. Aí fala você e a Abinal e a Darlene, vocês combinam. Oi? Acaba com a gente, cara. Não há tristeza. Aqui se encontra de tudo um pouco, né?
isso que é bom. Mas vamos Mas tentar dar uma também não tem nem disfarçadinha, onde vai. reclamar. Por falar em direito do consumidor, vai reclamar onde? Com quem? Não No sei. meu caso, não estou comprando nada. Pois Vamos é. à pergunta do dia. Você Manda já pra teve gente problemas com empresas e pessoas, empresas que não respeitam seus direitos de consumidor? Como resolveu a sua situação? Conta a sua história pra gente. Resolveu ou não resolveu? Ah, não, eu deixo pra lá porque não quero ficar me incomodando. Ah, não, sei que vou me incomodar e aí acaba deixando, né? Isso em várias situações, desde um produto lá no supermercado que comprou, na hora que chegou em casa foi ver estava vencido. E aí, e agora? Volto para trocar? Não volto? Ah, não vou nem voltar para trocar. Ou, talvez, né, TVs por assinatura antigamente tinha muitos problemas. Ou até mesmo telefonia, internet. Às vezes uma conta que você pagou, daí vem ali cobrando novamente e tal. Ou até já houveram casos de colocar no SPC, Serasa, e a pessoa já tinha pago aquilo, na hora de fazer uma consulta, estava lá, o nome sujo, mas isso daqui estava tudo certo. Bom, depois eu conto essa minha história, que é bem recente. Ontem eu fui buscar meus direitos como consumidora e eu conto pra você o final dessa história, que não teve final ainda. Eu acho que quando a lei é desrespeitada, o prejuízo nunca é de um só. Quando você tem um direito que não está sendo respeitado, o prejuízo é da civilização toda. Sempre. Ah, não quero, vou deixar quieto. Você vai deixar quieto, esse prejuízo vai ficar... Essa cultura de desrespeito vai ficar cada vez mais profunda. É verdade. Aí você vai gerar mais sofrimentos em quem tem menos condições de acessar do que você. Sempre, direito, sempre você tem que buscar. Sempre. Ainda que digam que o nosso Código de Defesa do Consumidor do Brasil é um dos melhores do mundo, né, Dori? Dizem isso, será? É verdade? Então tá, daqui a pouquinho. Mas ele já disse que é verdade. Daqui a pouquinho. Mas por enquanto eu acho que vem notícia por aí. Ah, o telefone. Ah, tá. O WhatsApp, né? Esse aí o tá na tela. Tá aparecendo aí, né? 12982444449. Não, esse daí é outro. Tá na tela, ó. 983150249. É que eu não queria olhar para lá. Tava falando aqui, deve ver outro. Mas já veio do pedido de estudo também, pode ser? Já peça aí, tá bom? Lucas Nascimento, chega para cá, Luquinhas. Tá aí com as manchetes do nosso Mais Info de hoje. Deixa eu já te perguntar, se sentiu lesado em algum momento ali, como consumidor? Lesado, não é lesionado na academia. Lesado. Você não fica, não. Esse eu não quero, não. Vida de atleta. Eu quero distância disso. Mas já sim. E eu lembro que, inclusive, eu trouxe até um questionamento pro Dori. Uma outra vez a gente comentou, eu tive uma resposta aí e me ajudou bastante com relação a isso. Poderia ter sido pior, mas eu tive esclarecimento aqui e consegui proceder, né, com o que eu precisava resolver com essa questão. E lembrando, pessoal, e você pode participar com a gente, aliás, dentro do WhatsApp, ali, manda a sua interação, fez sua pergunta. Lembrando que lá no YouTube, quem acompanha a gente também tem o direito de estar sempre ali comentando com a gente, poder mandar a sua interação. Mas eu já vou esclarecer também quais são os destaques hoje aqui do Mais Info. Eu vou falar sobre um apagão que aconteceu ontem no Chile. E foram mais de 19 milhões de pessoas que foram afetadas com isso. Vou falar também sobre a Covid, pessoal. Completa 5 anos o primeiro caso confirmado no Brasil. E também vou falar sobre o Rio de Janeiro. Lá estão trocando a nomenclatura, chamando de Caribe de Janeiro. Por que disso? Daqui a pouco eu conto depois da vinheta. E na tarde de ontem, o Chile teve um apagão de grandes proporções, afetando mais de 19 milhões de pessoas, atingindo 14 das 16 regiões do país, sendo que, num dos momentos, chegou a afetar 99% do país. A falta de energia levou à interrupção de funcionamento do metrô em Santiago, que é a capital, e também do trem em todo o Chile. O Comitê Nacional de Gestão de Risco e Desastre foi convocado e montaram ali uma investigação para saber o que levou à interrupção de energia que já foi restabelecida em algumas partes. Segundo a Coordenadora Elétrica Nacional, do país, o apagão ele foi causado por uma desconexão no sistema de transmissão que fica na região central. Mas tratando aí de tudo, boa parte, 99% do caso do país, metrô, trem, a mobilidade, vários locais apagados. Tem uma foto aqui, eu estava vendo num portal de notícias, então, no meio da tarde, a galera tentando ir para casa ali, quem usa
transporte público, as ruas, semáforo apagado, então aquele transtorno com relação a isso. Mas já se fala que boa parte ali, quase 99% também já foi restabelecido, mas no país. Que transtorno, né? Que transtorno. A gente tá um pouquinho acostumado. Acontece aqui, é raro, mas acontece sempre aqui. A gente tem Sofreu lembranças. bastante no ano passado, né? A gente tem lembranças. E falando em lembranças, pessoal, hoje completa aí 5 anos. Dia 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil. Desde então, até os dias atuais, no caso, foram mais de 695 milhões de casos confirmados pela doença no mundo, resultando em quase 7 milhões de mortes. Ao longo dos anos surgiram diferentes vírus, no caso, causando diferentes infecções e óbitos, além de apresentarem diferentes sintomas. Só em 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou ali o fim da emergência de saúde de importância internacional referente ali à Covid-19. A gente fala em 5 anos, nesse tempo, quanta coisa mudou. A gente tem uma lembrança de como funcionava depois, as interações eram diferentes, pessoas, logicamente, evitando sair de casa, a maneira como que a gente trabalhava, no caso, trazendo convidados online, tudo acabou sendo mudado e a gente para agora ver 5 anos se passaram. E todo o pânico que era no começo, né? Novidade, ninguém sabia ao certo, né? Como que transmitia, como se cuidar, como se tratar, como melhorar a imunidade. E era aquela preocupação toda, né? Mas que ao mesmo tempo uma galera parecia que já sabia de tudo e punha regra em tudo sem saber de nada. Mas é o jogo da tentativa de acertar. Mas foi um caos nesse sentido também. O que era dito, lava sacolas de supermercado. Sim. Era um desespero, meu Deus do céu. Quando a gente pensa numa pandemia, qualquer geração que enfrentou pandemias na história, ela viveu uma experiência única, traumática, inédita, exclusiva. Não existe experiência em pandemias. Você não vai passar por duas. Não teve ninguém que viu isso. Teve gente que nasceu no meio de uma. Mas de todas que a gente for pensar dos últimos séculos, nenhuma foi tão curta como essa. Se a gente for pensar em todas as outras, ela teve muito mais tempo de ação e muito mais tempo de efeito. E a geração que vem pós um morticínio de 7 milhões de pessoas, ela sempre traz uma característica diferente. Eu creio que a gente olhar para essa que nós vivemos, poucas, se é que houve algum enfrentamento de doença na história que pegou uma humanidade tão tecnologicamente preparada. Nunca houve esse evento. 2 anos a pandemia se resolveu. Se a gente pensar nas gripes que passaram, as que assolaram o Brasil no começo do século XX, por exemplo, não tinha uma tecnologia de enfrentamento tão poderosa como se tem agora. Ao mesmo tempo, ela pega outro momento em que a gente estava no modelo de diferenciação, de modelo cultural, de civilização, por causa das tecnologias digitais. Então, a experiência na pandemia foi uma experiência digital profunda. Profunda. O ir para casa, o IAD, tudo, e o home office, tudo isso possibilitado pelo mundo virtual que estava numa consolidação também. Isso a gente vai sair com essas duas coisas da pandemia. Então a gente fala assim, qual foi o efeito da pandemia? O efeito que a gente está sentindo hoje da pandemia é do mundo digital mais do que a gente está sentindo da Covid. Que auxiliou. Nesse sentido, sim, que auxiliou em muito. E acelera uma porção de coisas. Acelera o processo de conhecimento, acelera o processo de resolução mesmo de outros problemas, de outras demandas, como no caso EAD, a educação à distância, dos relacionamentos, né? Porque nós ficamos afastados uns dos outros. E as próprias colateralidades do mundo digital trouxeram porque a gente não teve um tempo de adaptação, de absorção do mundo digital. De repente, em uma semana, um mês, você já tem que estar imerso a ele. Então, esse tempinho não rolou. E agora a gente já está dentro dele sem nenhum tempo de análise, de reflexão. E até mesmo a gente vendo os problemas emocionais, né? As questões emocionais que cresceram, drasticamente, né? Em relação ao que já vinha crescendo antes. E até mesmo problemas familiares, né? Que foram mais visíveis, evidenciados também. Então, após esses 5 anos, né, que a gente está passando aí ainda, a gente tem visto alguns estragos, né, dentro das famílias, emocionalmente, além das perdas de vidas, né? Mas sempre aquilo, né? A confiança em Deus e sabendo que o nosso lugar não é aqui, né? Ou melhor, será após os 1000 anos, né? A terra restaurada.
mas a gente sabe que a gente tem que sonhar sempre com a nova terra, sempre com o que Deus tem preparado para cada um de nós, e não dá para se acostumar com isso. Exatamente. Essa é a realidade, não dá para se acostumar. Vai passando o tempo, a gente vai se acostumando, né? Passou pandemia, aquela coisa, a gente vai, voltando à vida normal, beleza. Não, mas a gente tem que estar com foco sempre lá em cima, né? Lucas, muito obrigada, viu? Mas você volta daqui a pouco com mais notícias, né? Tem um papo aí de Rio de Janeiro e tal. Caribe brasileiro, Caribe de Janeiro. Caribe de Janeiro, que história é essa, hein? Eu já sei, mas vamos deixar a curiosidade para quem está em casa. Vai dizer que você passará o final de semana por lá. Não, depois você conta. Vai que. Então. Tchau. Maravilha. Luquinhas, obrigado mais uma vez. E falando sobre direito do consumidor, você já sentiu em algum momento ali que foram injustos, agiram injustamente com você em algum comércio, em alguma situação, enfim. Esse é o momento de tirar suas dúvidas. Já tem o nosso contato aí, 129828151. Não, peraí. 8315-0249. Gente, hoje tá tudo bagunçado aqui, viu? Deu uma bagunçadinha. Dori, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. No nosso Entre Família. Já viu que tem um bolinho gostoso aí, viu? Eu quero comentar inicialmente a prova de resistência que vocês me puseram aqui é ficar sentado olhando esse bolo maravilhoso e esse suco e não poder Chegou o momento. Posso? Pode, por favor. Então não chegou vai perguntar o momento. nada, senão como eu vou responder com a boca cheia. Vamos fazendo assim, ó. Enquanto vai dando uma beliscadinha aí, eu vou chamando você que está em casa. Cadê? Tá nessa? Isso, nessa daqui, ó. Você que está em casa, em algum momento você já correu atrás dos seus direitos e deu tudo certo, conseguiu, né, realmente ter ali o seu direito como consumidor, né, colocado em prática. Então compartilha com a gente, ou não, você é daquela pessoa que, eu deixo passar, não, eu não quero me incomodar, prefiro não incomodar. Então compartilha com a gente aí, 12983150249. Agora tá vindo certo, mas eu fiquei na dúvida, viu? Agora até para a gente entender um pouco mais, né? Quais são os principais direitos dos consumidores que muitas vezes não são respeitados? Porque tem, né? Qualquer comércio que a gente vai hoje, tem lá o código do consumidor, né? Tem lá Exposto, é uma lei própria para isso. Uma lei, né? Mas nem sempre essa lei é cumprida. Quais são os principais pontos que a lei não é cumprida? Então vamos lá, você fez uma pergunta muito importante. O Código do Consumidor, ele prevê uma série de direitos. Principalmente o seguinte, o que a TV Novo Tempo está fazendo é levar informação para o consumidor, para o seu telespectador. Isso é importante. A informação boa, a informação produtiva, a informação positiva. Nós não estamos falando de escândalo, em discussão, nós estamos falando de orientação preventiva. Então, esse é um dos maiores direitos e que a TV Novo Tempo sempre fez. Estou aqui acho que uns 8 anos e sempre veio nessa batida de orientar. Verdade. Isso é bom, né? Isso é bom porque Muito bom. Você de casa pode contar sempre com a TV Novo Tempo para te ajudar nesses momentos aí também. O seu Dorico já tem uma vasta experiência nessa área também, né? Direito do 40 anos já. 40 anos. Tanto no consumidor quanto no fornecedor. Por quê? Porque os dois, começando a se entender, um vai vender melhor, outro vai comprar melhor. Então, as partes não vão discutir. Esse é o espírito da lei e é o espírito da TV Novo Tempo. Certo. Posso completar que o bolo vai completando enquanto Pessoal, eu vou. O bolo está uma delícia. Maravilhoso. É de milho. Milho? Aquele bolo de milho. É um fubá cremoso, né? Fubá cremoso. Muito Rapaz, bom. Meu Muito preferido. bom. Eu nem conhecia, mas agora eu já sei. Ótimo. Perfeito. Agora, assim, se eu fui a um estabelecimento, comprei algo e vi que veio errado, alguma coisa assim, e quero buscar os meus direitos. Cheguei lá, talvez, para dizer, veio errado, tal, não, mas você já levou, não sei o quê. Enfim, quais são os passos que eu devo recorrer para poder ter o meu direito ali acolhido? Se você comprar um produto e esse produto é um produto não durável, exemplo, contratei uma excursão, então ela se acaba com o próprio uso. Você tem 30 dias para reclamar da data da realização dessa tal excursão. Se já é um produto durável, um celular, então você tem até 90 dias da data da compra para reclamar de vícios aparentes. Aí, Júnior, se é um vício oculto, que vai aparecer depois desse período que nós estamos comentando, aí a partir daquela data que ele apareceu,
também começa a contar. O que é um vício oculto? Eu compro um carro, aparentemente ele está muito bom. Daqui a pouco eu vou descobrir que o motor, ele não era dele, ele foi um carro batido, que foi montado, adulterado, fraudado. Então, opa, é vício oculto, mas agora apareceu. A partir daí começa a contar esse prazo. Certo, perfeito, perfeito. Bom, momento de chamar aquele intervalo rapidinho. Posso comer outro pedaço? Ou enquanto isso, vamos aproveitando, né? Vamos conversando. Enquanto a gente vai aproveitando aqui, ó, o nosso bolinho da Leide, pastor Aleixo, conta pra gente o que a gente vai ter daqui a pouquinho depois do intervalo, hein? Conta aí, por favor. Nós vamos ter a história do Sérgio, que vai contar a experiência dele lidando com essas questões dos seus direitos desatendidos. Nós vamos ter mais conversas com Dori, vamos ter a sua participação, vamos ter isto e muito mais aqui no seu Entre Família, meus amores. 4 minutinhos passam rapidinhos, não larga da nossa mão, hein? Entre Família ainda tem muito para te entregar, até já. Estamos de volta aqui na sua tarde. Deixa eu te contar uma história que nem vou te contar, te entregando uma novidade que você já conhece. Teve um homem que pegou um texto bíblico e estava conversando com Jesus sobre um texto bíblico. E no texto ele chegou a uma conclusão diferente sobre quem era o próximo. Um imaginava que o próximo era um tipo de pessoa e Jesus falava de outra. Mas a história que Jesus contou sabe aquela ideia que você tem de próximo? Se essa ideia for aplicada na rua, uma pessoa morre. Porque como ele compreendia que aquela pessoa caída na estrada de Jerusalém para Jericó não precisava ser ajudada, olha só, hein? Ele poderia ter morrido. Até que passou um samaritano que pensava e interpretava a lei de forma diferente e aquela interpretação gerou vida para o outro. Não era pouca coisa que Jesus estava falando. Ele estava falando na parábola do bom samaritano que interpretação é sim uma questão de vida ou morte. Nós estamos falando hoje sobre seus direitos quando consumidor. Olha só, uma compreensão diferente pode fazer uma diferença no bolso, mas pensa numa compreensão diferente sobre assuntos eternos. A diferença é brutal, é por isso que faz parte daquilo que nós nos propomos a fazer, olhar para aquilo que Deus falou, pensar sobre aquilo que Deus falou, escutar e entender como Ele quer que as coisas sejam compreendidas. A revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade, tem esse desafio proposto, aceito e vencido, que é entregar para você o texto bíblico que tem uma relevância importantíssima para a sua vida e a vida da sua família, e entregá-lo como ele deve ser lido. Muitos textos que são difíceis para algumas pessoas aqui, eles são destrinchados e agora aquele desafio não é mais compreender, mas obter poder de Deus para fazer aquilo ficar prático na vida da gente. Mas é muito importante. Olha só, Na Mira da Verdade é um assunto, é um nome consolidado, porque faz parte de um programa da Novo Tempo que está fazendo isso já há algum bom tempo. Como que isso chega até a sua casa? É só você querer, é só você pedir. Liga para a gente, 21 27 3121, 0, operadora 12 21 27 3121. Você pede a revista, ela chega até você gratuitamente. De graça, sim, porque isso é tão sério que os Anjos da Esperança pagaram a revista para que você não tenha nenhuma dificuldade de ter um material tão importante como esse. A única coisa que você precisa fazer é ligar para a gente, pedir a revista e ela chegará até a sua casa. Vou repetir para você, 21 27 3121, Revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade, aquele texto da Bíblia que um dia foi complicado, agora para você não é mais. É mesmo, Binal? Com certeza, pastor Aleixo Darlede, você de casa que não pediu ainda, peça agora mesmo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Miguel, vem pra cá. O bolinho tá bom aqui, mas porque assim, pra lá, né? Fica assim, fica um pouco deslocado, sabe? Vocês aí comendo bolinho e a gente comendo nada. É, porque assim, ser consumidor, no caso, não é só para consumir o Não bolo, é. né? Mas eu volto aqui depois, hein? A gente Isso. volta, hein? Tem mais o quê? Garantido. Uns 3/4 do bolo ali pra gente comer ainda, tá tudo certo. Ai. Dori. Agora nós vamos conhecer o Sérgio, não é, pastor Robson Aleixo? Sim, o Sérgio que tem uma dedicação especial a isso, tem uma experiência, se dedicou a pensar como consumidor e pode trazer muito para a gente dessa sua experiência. Cadê o Sérgio? Está aqui no telão. Vem pra cá. Olha aí o Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Sérgio, muito boa tarde para você, obrigado por compartilhar sua experiência aqui. E eu queria que você dissesse para esse povo que está em casa que nós, de uma forma ou de outra, somos todos consumidores, mas o que fez
você se tornar um consumidor atento? Bem, eu tenho um minutinho para contar a minha história. É exatamente, manda ver. Aos 19 anos, eu ingressei na Força Aérea Brasileira. E lá eu ouvi de um superior: quem não zela pelos seus direitos corre o risco de perdê-los. Então eu fiz uso dessa frase na minha vida. Toda vez que eu me sentia lesado, eu ia atrás, principalmente com a aprovação do Código de Juizado Especial, aliás, foi uma facilidade, qualquer cidadão tem acesso, não precisa pagar advogado, não precisa comprovar nada de renda, ele pode se dirigir ao Juizado Especial e ali ele ingressar com uma ação contra aquela empresa que o lesionou. Então, eu sempre agi dessa forma. Agora, se eu fosse dar dica para o consumidor, eu daria 2 dicas. Primeiro, sempre guarde os comprovantes. Sempre. Se eu sei que eu vou ter um problema, vamos dizer, uma empresa telefônica, que eu contratei um pacote de dados X, estão me dando 1/10 daquele X. Então, eu tento resolver com a empresa diversas vezes, recorro várias vezes para a empresa e vou anotando tudo isso, os protocolos. Vai chegar um ponto que não vai ter saída, eu vou ter que entrar com ação contra aquela empresa. Isso aconteceu comigo com a TAM, com a Gol, Banco do Brasil 2 vezes, empresa de energia, negativaram meu nome indevidamente, eu com tudo em dia, tudo comprovado direitinho. Então, essas ações todas, eu ganhei todas elas. A única que eu perdi foi um escritório do Rio de Janeiro, 2 advogadas, houve negligência e elas perderam a ação. Então, eu movi uma ação contra elas 2 e ganhei delas essa indenização. Essas advogadas tiveram que me ressarcir por ter trabalhado mal. Eu mesmo me defendi, coloquei o Código de Defesa do Consumidor, coloquei o Código Civil e aí eu consegui a indenização das advogadas. Doutor Dori, ele colocou uma questão aqui que traz para a superfície uma pergunta que pode ser uma pergunta de todo mundo, né? Mas eu não tenho acesso ao advogado. Como que essa relação com o direito, ela pode ser, de fato, comum para pessoas comuns? Ele colocou uma questão muito importante. O juizado especial civil, o antigo juizado pequenas causas, até 20 salários mínimos, a ação, você não precisa de advogado. Você se dirige lá e, a partir daí, você apresenta, como ele falou muito bem, guarde seus comprovantes, hoje você printa a tela, tudo que você puder documentar, pegue nome de testemunha, filme a situação, serve de prova. A partir dos 20 salários mínimos até 40, aí já tem, né, a figura do advogado. Então, é uma facilidade e ele falou muito bem, poucas pessoas sabem que existe esse instrumento. Então, já está garantido por lei, não somente o meu direito, mas a minha representatividade no sentido de mover uma ação. Eu só preciso acessar, então. Você precisa fornecer o que é muito importante, prova. Prova em direito é fundamental. Não adianta só falar. Não, você tem que provar. E como é que você prova? Documentos, fotografias, você tem hoje áudios. Hoje a vida mudou muito, né? Depois da pandemia, com o celular, você tem muita coisa que você acrescenta. Isso é importante. Sérgio, dentre essas experiências que você teve como consumidor bem informado, que conhece o direito, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Banco do Brasil. Com o Banco do Brasil, eu tive um problema mais sério. Eu servi na região de fronteira com a Venezuela no ano 2000. Quando eu retornei para o Rio de Janeiro, encerrei a conta do Banco do Brasil lá e abri uma outra conta no Rio de Janeiro, no Castelo, dentro do Ministério da Fazenda. Um ano depois, descobri que aquela conta lá da fronteira estava aberta. Aí eu fiz uma carta dentro do próprio banco, solicitei o cancelamento e tal. Não adiantou, fiz 3 tentativas junto ao banco, não consegui, gerou um débito imenso. Então essa foi uma causa bem trabalhosa. Eu consegui ganhar. Depois tive um outro problema com o próprio banco, mas foi em relação
Por conta dessa ação, eles cancelaram meu cartão de crédito, que era ligado ao banco, né? Petrobras, Banco do Brasil. Então, eu tive que mover uma outra ação para que restaurasse meus créditos que existiam anteriormente. Então, foi a ação mais trabalhosa que eu tive, foram essas duas contra o Banco do Brasil. Aí chegou o ponto de ter que constituir advogado na segunda instância. Não tem como, né? Sérgio, muito obrigada, viu? Você ajuda a gente a pensar que mesmo sem o advogado, mas com interesse, com dedicação, com estudo, conhecendo um pouco mais do que é o seu direito, você consegue, inclusive enfrentando uma instituição grande como esta última que você citou, mas o direito fica garantido para quem vai lá buscá-lo. Muito obrigada, Sérgio. Boa tarde para você. Por nada. Boa tarde. Até, seu Dori, para a gente entender um pouquinho mais também, né? Por que muitos consumidores eles deixam de correr atrás dos seus direitos? A gente vê isso com muita frequência acontecendo também, né? É verdade. Existe ainda essa frequência Existe, ou diminuiu? Existe sim. Poucas pessoas têm o preparo que esse nosso entrevistado comentou. E a conduta dele, né? Exatamente, militar, né? Então você vê como é que é a pessoa. Força Aérea ainda reclamando de companhia aérea. O pessoal não sabia nem com quem estava tratando o cidadão. Mas você comentou, é muito importante. E eu vou dizer um segredo para a senhora. Sabe quem é que vai mais atrás dos direitos? É a mulher. E ela empurra o marido para ele correr atrás dos direitos dele, dela, da família. Agora, quando ela vê que não vai dar certo, ela cuida do direito dela, do marido, do avô, dos filhos, da família inteira, até da vizinha. Ela resolve. Ninguém segura uma mulher quando ela quer ir atrás das questões. Então, eu acho muito importante. Agora, por quê? Porque ela já é naturalmente guerreira. Aquele exemplo fácil, você tem um celular, você tem um controle remoto, o marido está sentado na poltrona para olhar a televisão. Se você tirar o controle remoto dele, ele fica, parece que sem nada. A mulher consegue fazer a comida, cuidar dos filhos, assistir a novela, ver o celular. Ela resolve tudo isso. Certo, dona Darley? É isso? Exatamente. A mulher... Aqui a gente tem até um segredo. Quando eu e a Abinal vamos resolver um problema, a gente já fala, você vai resolver com a gente ou você vai esperar a Darley chegar? Aí, questão de minutos. Sai da frente. É na hora. Sai da frente que a hora chegou, vai resolver. Então é o que eu estou comentando. Pastor, obrigado. Confio em você muitos anos. É isso aí. Ai, ai, ai. Amados, então entendendo que a gente precisa buscar os nossos direitos, eu quero levar você também a considerar que muitas vezes vai ser preciso a gente estudar ou recorrer a quem sabe poderá nos ajudar. Mas acontece que muitas vezes tem uma burocracia para ser enfrentada, Dori. E essa burocracia é que assim, deixa para lá. Outro dia eu vi uma mulher que alguém bateu no carro dela atrás e ela olhou pelo retrovisor e viu que era alguém com quem ela teria que se desgastar. Pensou, será que ele tem seguro? Será que é alguém que vai descer do carro ali com grosseria? Tá bêbado? Não está? E ela pensou, eu vou embora. Não estou afim de lidar com isso. Também tem esse aspecto de uma burocracia, de um trabalho danado, de correr atrás. Isso às vezes impede que vá mais além, não? E aí também tem um outro item que se a pessoa é precavida, ela tem também, podendo, o seguro. Ajuda muito, elimina muito essa discussão. Ali dentro mesmo já liga, já passa as informações, já alguém vai conseguir resolver, tratar essas questões para que a mulher não seja destratada. Tem homens que pensam que a mulher não tem capacidade. Esquece isso, mudou. Hoje em dia, elas estão dominando o mundo. Agora, e fica uma coisa muito importante, séria, aqui, dentro de todos esses aspectos da discussão. Quanto mais informações você domina, menos problemas, menos estresse e mais poder de ação você tem. Você deu um exemplo do trânsito aí, de alguém, por exemplo, pedir o celular e coisas desse tipo. Se ela se compreende todo o processo, talvez ele teria até menos medo. Nesse caso aqui, sabendo, isso reverbera em um monte. Claro, você está seguro do que você está buscando. Seguro, você sabe. Ontem eu cheguei num estabelecimento e a moça fiz um procedimento e a moça diz assim, na hora de eu pagar, ela diz, qual o seu CPF? Eu falei, mas por quê? Eu preciso. Eu falei, mas eu não quero dar. Porque eu tenho conhecimento de que eu não sou obrigada a fornecer o meu CPF, mas quando eu não sabia, eu
pensava, é normal, é procedimento, vou lá dar... Então, Para nada, gente. Não é nota não é nota fiscal, é só para o cadastro, para a organização da loja, mas não tem nada a ver com isso. Está oferecendo uma informação caríssima, Caríssima. sem nenhum retorno. Nada. o que vai ela retornar, receber de volta é um monte de oferta, um monte de ligação, um monte de informações desnecessárias e enche a sua caixa né, postal ou do celular. Não é obrigado, não é necessário. Tem lei agora sobre essa questão. Não é obrigado. E não pode ter diferenciação de preço de quem fornece e quem não, né? Não. O desconto que existir está lá. Agora, não faz mexer isso. Gente, vou lá para poder falar. Tem lei própria para isso. Começou um aspecto na época de farmácias, elas exigiam, começou com isso. Então, veio uma situação tanto da LGPD, quanto uma lei própria para não obrigar ou não constranger a pessoa com a questão do CPF. Invadiram minha rede social em setembro do ano passado. Fui até a loja de uma determinada empresa de telefonia, cancelei o meu número antigo para começar do zero e está cancelado. Está cancelado? Está cancelado, garantido, está tudo certo para a senhora. Eu estou com débito alto com essa empresa de telefonia porque tem uma dívida rolando daquele número que, ao meu proceder com a loja, estava cancelado e agora eu descubro que não está. Já tenho 2 números de protocolos e continua a sequência. Ou seja, dá um trabalho para você reaver o que é seu direito, pensando já está garantido. Isso chama-se falha na prestação de serviço. Daí é o artigo 14 e o artigo 20. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. É responsabilidade pela má prestação de serviço. Eu vou resolver isso aí. Estou sabendo. Conto com você, Dorinho. Aguardem. Vamos resolver, meus amores, uma coisa outra, assim, super ligada. Nós estamos entendendo que para buscar os direitos, a gente precisa saber, conhecer que existe esse direito, que existe meios de você ir buscar aquilo que é seu, mas tem algo que é seu e muita gente não tem ido buscar. Deus nos deu, está oferecido, está entregue a mim e a você, a possibilidade está aberta, é uma decisão apenas minha e sua de conhecermos o que está escrito, o que está dito na palavra, na Bíblia, nos evangelhos, a respeito do que Deus entende ser necessário que você saiba para viver. Viver sabendo por que vive, viver sabendo como viver, viver com intensidade, com qualidade, com valor, com intencionalidade. Mas se você não sabe de nada, não sabe, não conhece, mas chegou a hora de você abrir a Bíblia e buscar conhecimento direto ali, ó, na mira da verdade. Esse é o estudo bíblico que está prontinho para você receber em casa, não vai pagar por isso, não estamos te vendendo conhecimento. Nós estamos dizendo, olha só, em parceria com os Anjos da Esperança, a Novo Tempo faz questão de que você conheça a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse, ide e ensinai tudo o que vos tenho ensinado. É isso que nós estamos fazendo. O que Jesus Cristo ensinou, nós estamos ensinando a outros, convidando você para fazer somente um gesto, ligar para a gente e pedir o seu estudo bíblico. Ah, Darlide, mas é difícil? Facinho, coisa de 2, 3 minutos, o seu cadastro está pronto. Tudo protegido, bonitinho. Vai pagar por isso? Não tem boleto junto. Você só tem um ganho. Nada além, mas é o que vai decidir a tua vida, a eternidade. É o quanto você está aberto para conhecer o que Deus diz na mira da verdade, sobre a volta de Jesus, sobre dom de línguas, sobre a lei de Deus. Afinal de contas, a lei de Deus está válida ou não? E o que mais você vai me dizer sobre... dom de línguas eu já falei sobre o sábado, por exemplo, em específico esse mandamento, o sábado foi abolido, não foi abolido? O que você quer saber? O que você quiser saber tem resposta aqui na mira da verdade, pesquisando na sua Bíblia. Como faz para receber? 0 operadora 12 21 27 31 21. 12, 21, 27, 31, 21. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha mais ou menos 18 anos, 17 para 18 anos de idade, quando alguém abriu a Bíblia para mim e me contou o que eu ainda não sabia. Eu estudei e a partir de então a minha vida mudou completamente. É outra história que eu vivo a partir do dia que eu sei o que está aqui
E eu quero convidar você todos os dias para que você também experimente mudança de vida. 12 21 27 31 21. Perfeito, vai aproveitando aí, viu? Peça agora. Mudou a vida da Darleide, mudou a minha vida, a vida do pastor Robson Aleixo, do Dr. Dori, e vai mudar a sua vida também, tá bom? O estudo da palavra de Deus. No próximo bloco, a gente, por aqui, vai conversar com o Dr. Augusto Rocha, ele que é do departamento responsável pelo departamento jurídico da Rede Novo Tempo de Comunicação, falando para a gente um pouquinho sobre a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você entra em contato com a gente, pede aí os seus materiais, deixa os seus dados, fica tranquilo que está tudo seguro, tá? E ele vai falar um pouco mais para a gente sobre esse assunto e tirar dúvidas também. A gente volta já. Perguntinha do dia para você que está acompanhando aqui nosso Entre Família, falando sobre direito do consumidor. Você já foi lesada em alguma situação e recorreu a esses direitos? Ou talvez se sentiu lesada em alguma situação, mas deixou para lá. Não quero me incomodar. Conta aí qual foi a sua experiência. Manda para a gente aqui no 12983150249. Queremos aqui a sua interação, tá? Interações essas que já chegam por aqui, né, Darleide? Sim, Rafael, aqui de São Paulo. Comprei um carro usado em uma loja que me deu a garantia de 3 meses para motor e câmbio. Porém, 10 dias após vencer a garantia, o câmbio apresentou problemas, fiz o reparo, arquei com os custos de R$4.000. Posso pedir o reembolso para a loja? Comprei o carro em setembro de 2024 e o reparo ocorreu em dezembro de 2024. O Rafael fez uma pergunta muito importante. Muita gente tem essa dúvida. Não existe garantia para motor e câmbio. Você imagine, então o pneu sai no meio da viagem, não tem a garantia. A direção sai na tua mão, não tem a garantia. A garantia é no todo. Claro que se é um carro semi-usado, né, como ele comentou, usado, esses 3 meses está na previsão legal da lei, no artigo 26. Mas não é seccionado a garantia, ela é do veículo, para ter segurança, não prejudicando a saúde dos seus ocupantes. Então, o que ele fez e o que ele gastou, ele tem direito a pedir reembolso para a loja. O artigo, Rafael, é o artigo 26, dá uma olhada, tem também o artigo 24, que trata das garantias legal e contratual. Essa garantia da lei é total, não existe câmbio motor. Falando em lei, em garantia, existe uma lei importantíssima num mundo como hoje de trânsito de informações pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós aqui na Novo Tempo lidamos com ela o tempo todo, afinal de contas, nós estamos conversando com você também o tempo todo. E eu quero falar agora com o doutor Augusto, que é nosso aqui advogado, que representa muito bem. Olha, você sabe que essa função sua e do Dori, ela é correlata com o que Jesus fala, né? Se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Exatamente. Que leva sobre si as culpas. E Jesus é o nosso pastor também, né, pastor? Também. Então, essa conversa aqui tá advogados e pastores estarão desempregados no céu, né? Já tem o advogado geral e o pastor de todos nós. Que quase sempre vai levar a culpa, né? Mas, doutor, que bom ter você aqui com a gente. Explica pra gente o que de fato é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Legal, pastor, boa pergunta. Uma boa tarde para meus colegas aqui. Boa tarde. Doutor Dori, uma alegria também encontrá-lo aqui. Essa lei tem tudo a ver com o que o Sérgio falou, que entrou na nossa videoconferência aqui, né? Ele diz o seguinte: quem não cuida dos seus direitos corre o risco de perdê-los, né? E ele já ouviu isso de uma outra pessoa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe exatamente para que nós, consumidores, cidadãos, a gente possa buscar proteger o nosso direito. E que direito é esse que queremos proteger? Quando falamos os dados, são os dados que a gente usa para jogar o banco imobiliário, né, em casa, claro. São as informações, as nossas informações. Nós acabamos dando essas informações quando a gente faz um cadastro numa loja, um CPF que a Darleide não quis informar. Às vezes você quer um desconto numa farmácia, lá vai o seu CPF. Eu vou fazer o cadastro numa academia, estou precisando perder peso. Então lá tem a minha altura, o peso, o tipo sanguíneo e uma série de informações que dizem respeito apenas a mim. Esses são os dados pessoais.
E a Lei Geral de Proteção de Dados vem para me ajudar a proteger essas informações, saber onde elas estão, de que forma estão sendo usadas e assim por diante. Você pode me dar um exemplo de um risco, de um problema que uma pessoa pode ter por um desrespeito a essa proteção de dados? Quais riscos eu estou correndo quando os meus dados estão sendo... informações sobre a minha pessoa estão sendo usadas sem estar abaixo da lei? São muitos riscos. Basta você começar a analisar esses dados mais ou menos como se fosse as suas chaves, certo? Imagine que um estranho te encontra na rua um dia e fala assim, olha, eu quero uma cópia da sua chave da sua casa. Você vai entregar? Por que não? A menos que você vá viajar, você vai sair numa viagem, vai ficar muito tempo, às vezes você deixa a cópia da chave com um vizinho. Esse vizinho ou um parente é alguém da sua confiança. Então você sabe que para aquela finalidade que você está deixando a chave, ela pode usar. Você escolheu a pessoa que você vai entregar a chave, né? Com os nossos dados acontece algo parecido. Eles são como chaves e abrem diversas portas. Por exemplo, conta em banco. E literalmente abre conta em banco, né? Outra informação minha, uma imagem do meu rosto, né? É uma identificação. Você tem lá no seu RG, na carteira de motorista, na carteira de trabalho, você tem a sua foto do seu rosto, então isso é uma identificação. Isso também é utilizado para autorizar, às vezes até um empréstimo, hoje nos aplicativos, né? Autorizar um empréstimo ou fazer alguma transação financeira sem autorização, são alguns dos riscos. E tem coisas piores, né, que já me procuraram. Augusto, uma pessoa se passando por mim comprou um carro, então agora está um carro no meu nome e eu nunca vi, não sei onde está esse carro e está levando multa e o imposto está no meu CPF, e agora o que eu faço? Então são tipos de problemas que acontecem quando nossas informações estão espalhadas aí sem nenhum controle. Eu fui fazer um cadastro, esses check-ins, normal, num hotel que eu nunca estive na rede, e quando ele perguntou meu CPF, ele completou as informações. Então, eu percebi que alguma informação que eu não tinha dado, ele tinha. O que fazer? Essa é uma situação que pareceu, na hora, não ser tão arriscada, mas há um risco aí, conforme você disse. Mas o que uma pessoa deve fazer quando ela perceber que os seus dados vazaram, que ela está sendo lesada? Legal. Hoje existem diversas plataformas que te ajudam a saber se os seus dados vazaram ou não, né? Agora, algumas delas nem são muito confiáveis. Então, uma dessas formas é você, lá no seu navegador, hoje os navegadores mais atuais, né, de internet, já diz assim, confira status de vazamento dos seus dados, você pode acabar descobrindo. Se você perceber que uma informação sua vazou, que às vezes é uma senha, primeira medida, entra lá, se for um site, entra lá nesse site e altera essa senha. Se for possível, coloca lá a verificação em 2 etapas, né, como existe hoje no WhatsApp ou nos serviços de e-mail, mas nem sempre é online. Às vezes é uma informação que escapou de uma loja, de alguma coisa assim. Hoje, todo mundo que cuida de dados, que armazena dados, informações das pessoas, como a Novo Tempo, por exemplo, ela precisa ter a chamada política de proteção de dados, né? E essa política, ela indica como o usuário pode solicitar solução de problemas. Então, muitas vezes tem um formulário em que você pode preencher pedindo que os seus dados sejam apagados ou sejam alterados. Então, entrar em contato, né, com o órgão ou com a empresa que acabou causando esse vazamento. E as empresas que cuidam de dados, além de ter a política de proteção de dados, tem também um encarregado, que é a pessoa responsável por responder essas queixas. Então, encontre o encarregado de dados dessa empresa ou instituição e faça a esse encarregado a sua solicitação. Pode acontecer, pastor Aleixo, da empresa não solucionar da forma que você espera. Ou pode também acontecer de você ser lesionado, sofrer um dano efetivamente. Um dano foi causado porque alguém usou sua informação e você tem como provar esse dano. Se sofreu um dano, pode buscar pela via judicial. Agora, se a sua ideia ainda é prevenir ou evitar que algo pior aconteça, existe aí no Brasil a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A ANPD. É a agência responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD. Então, são essas as principais formas. Recapitulando, trocar suas senhas, né? Buscar a empresa que vazou seus dados para solicitar que sejam apagados,
solicitar algum ressarcimento, comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados e, se sofreu algum dano, buscar judicialmente uma reparação. Quem está conversando com a Novo Tempo na nossa programação, por exemplo, alguém pediu uma das revistas Esperança. A gente vai enviar a revista. Para isso, eu preciso de dados. Endereço, eu preciso de mais informações, o cadastro na Escola Bíblica Novo Tempo. Como que é a nossa relação com os dados de muitas pessoas que têm conversado com a gente? Legal, a Novo Tempo sempre cuidou, assim, com extrema cautela, os dados das pessoas, porque entendemos que são informações muito importantes. E está aqui na tela a revista Esperança Novo Tempo. Quem ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp para solicitar, a primeira coisa que o atendente vai perguntar, olha, qual é o seu CPF, Darleide? Então, a gente precisa justificar por que vai usar os seus dados. Então, essa é a primeira forma que a Novo Tempo mostra respeito. Fala, nós vamos usar os seus dados para enviar a revista que você pediu pelo correio. Essas revistas são enviadas, não custam nada para as pessoas, mas para isso a Novo Tempo contrata um serviço dos Correios. E aí eu sou obrigado a informar para o correio qual é o CPF de quem vai receber. É um trânsito de materiais. Então eu preciso do CPF, do nome completo, do endereço com CEP, para que a pessoa possa receber na casa dela. Não tem nenhuma outra forma de fazer essa logística. E nós temos um outro cadastro, que é do Anjo da Esperança, que é a pessoa que doou um valor para que seja possível fabricar essa revista e enviar pelo correio. Então o Anjo da Esperança também vai entrar em contato, ele faz uma doação. Para a gente poder contabilizar essa doação, é necessário que tenha um CPF, e a Novo Tempo guarda isso com muito cuidado em um servidor criptografado, bem protegido. Não é qualquer pessoa que tem acesso à informação, nem mesmo eu, que sou advogado-geral da Novo Tempo, ou o presidente aqui da Novo Tempo, o diretor-geral, ele também não pode falar, quero saber quem que é esse doador aqui. A gente não tem acesso a essa informação. Então, você chega lá e conheci uma pessoa no supermercado, ela falou que pediu uma revista e eu queria o endereço dela, que ela me deu e o CPF. Impossível. Como que eu arrumo? Como que você me consegue? Não tem nenhuma forma da gente te dar essa informação. Zero acesso. Zero acesso. Se eu puder te dizer assim, ó, uma única hipótese em que uma terceira pessoa recebe essa informação é quando o próprio interessado que recebeu a revista fala assim, olha, eu quero receber uma visita. Eu quero uma visita, eu quero que alguém venha me explicar um pouco melhor isso aqui. E a gente envia um representante. Esse representante vai ter acesso, né, ao nome, ao celular, para poder marcar um horário, né, e fazer uma visita para esse interessado aluno da escola bíblica. Ou seja, a informação só vai ser passada para um terceiro sob o interesse e autorização daquela pessoa. Exatamente. Apenas para cumprir o que a pessoa nos solicitar. Muito bem. Doutor Augusto, muito obrigado por estar com a gente aqui. Essa pergunta e essas perguntas são feitas pelas pessoas mesmo. Que elas falam, vou lá e o que vocês vão fazer com o meu CPF, com o meu endereço? Afinal de contas, nós estamos falando de coisas preciosas. Olha, você que está aí e que tinha essa dificuldade, essa dúvida, não tenha mais. Ligando para cá, mais do que seus dados serem tratados com respeito, porque nós estamos abaixo de uma lei moral. Deus disse, trate meus filhos com respeito. A despeito de haver uma lei civil, existe um compromisso pessoal com Deus, que diz que você é uma pessoa que deve ser bem tratada. E este valor que Deus deu a você também envolve te entregar um material de uma qualidade que contribua para a sua vida. Por tempo todo, você vai ser assediado por pessoas tentando arrancar alguma coisa de você. Esse não é a lógica do cristão. O cristão, ele fornece, ele entrega. Se eu sei, você tem que saber também. Como a Binal falou aqui, olha, aquilo que fez bem para mim, tenho certeza que fará bem para você, sem reter. Liga para a gente, viva essa experiência. 0 Operadora 12 21 27 3121. Seus dados serão bem tratados e você vai receber também uma informação maravilhosa que essa Deus mandou compartilhar, que é a mensagem de Deus para você. Augusto, muito obrigado. Volte sempre, viu? Beleza, pode convidar. E sempre nesses termos. Ok. Momento de interações, hein, Darleide? Vamos lá, mais participações? Arlene de Jesus. Boa tarde. Comprei um notebook em 2019 e faltando 2 dias para completar 2 meses, o notebook pifou, parou de funcionar. Eu enviei para garantia e 1 mês depois recebi de volta com outros vícios. Eles queriam que eu reenviasse e eu me recusei. Queria um novo e fui para o Procon. Não consegui resolver e tive que abrir um processo, mas veio a pandemia e eles arquivaram o processo, pois não conseguiram entrar em contato comigo. Ainda tenho como recorrer? Ainda tem solução para ser ressarcida por danos morais? Eu recomendo para a Arlene que ela retome o contato junto ao órgão que ela compareceu, que abriu o processo e que por causa de
um fato gravíssimo, como o senhor comentou, tudo parou, então ela tem direito a prosseguir, porque o problema do computador dela, do celular dela, notebook, o que for, tem nada a ver com a pandemia. Existe uma lei para isso. Então, ela tem até 5 anos para entrar com uma recuperação de danos morais, materiais, o que for. Eu recomendo que a Arlene faça essa retomada no processo, mas troca uma ideia, Arlene, com algum advogado da sua confiança para lhe ajudar, porque dependendo da resposta, você já sabe, você tem 5 anos para ingressar com a ação. Ou seja, o direito dela é mais amplo do que comumente se pensou. É, porque você comprou, Arlene, né? Você comprou um produto com vício, produto que não receberam o seu dinheiro, que era bom, entregaram um produto com vício. E tem diversos artigos no código que não está feito. Isso aí não é uma transação legal. Isso aí é incompleta. E ainda depois da pandemia, ficou mais incompleta ainda essa tratativa. Que bom, Arlene, que ainda dá tempo e ainda tem jeito para você. Vai lá, vai atrás. Tem mais interação. Vamos lá. Iraneide, Imperatriz do Maranhão. O meu caso é o seguinte, comprei uma máquina de cortar cabelo há 1 mês, mas ela está machucando as pessoas. Gostaria de saber se é possível trocá-la por outra, mesmo que eu precise pagar a diferença de valor. No entanto, a empresa informou que não faz a troca. Quais são os meus direitos como consumidor? Eles ficam só trocando a lâmina e ainda tem que pagar. Iraneide, eu não sei o tipo da máquina, mas é o seguinte, vou repetir 2 artigos. É responsabilidade no produto, tanto pelo fato que está cortando e machucando, quanto do vício da máquina. Então aí já é o artigo 18 e o artigo 12. São artigos pequenos, se você abrir na internet, Código de Defesa do Consumidor, artigo 12 e artigo 18. Responsabilidade pelo vício. Você não pode usar uma máquina que machuca as pessoas, e a pessoa ainda vai processar você. Então, você não tem culpa disso. O dano aqui é mais amplo. Claro. Imagine, eu vou lá, por favor. Imagine meu bigode, ela pega e me corta o bigode inteiro. Porque, desculpa, a máquina não estava regulada. Já é um patrimônio. Já é um patrimônio patrimonial. Histórico. Foi tombado já. Isso Bigode tombado. Gente, tem mais interações, hein? Tem a sua que vai chegar ainda, talvez não mandou ainda, manda agora, 12983150249. A gente vai para o intervalo, rapidinho, na volta a gente traz mais interações e continuamos com esse assunto por aqui também. Conta pra gente sua experiência nesse mundo de consumidor e empresas que muitas vezes tem desencontros por aí. E nós vamos agora receber de volta Lucas Nascimento trazendo notícias enquanto você manda mais interações pra gente no nosso WhatsApp 983150249. Mais informações, Lucas Nascimento. Tô de volta e lembra que eu falei do Rio de Janeiro, que o pessoal tá chamando de Caribe de Janeiro por lá? O Abinal falou que até se ligou, tinha visto alguma coisa relacionada a isso. Eu vou chamar vocês aqui para a tela comigo para ver uma foto, para vocês também entenderem do que estava acontecendo por lá. Muita gente postando foto nas redes sociais, mostrando um pouquinho da tonalidade das águas por ali. Tem um lugar um pouquinho mais verde, um pouco mais claro, mas muito transparente por lá. Então isso tem chamado a atenção e nas redes sociais o pessoal tá brincando, postando foto, tô no Caribe, colocando um check-in ali, tá no Caribe, chamando agora de Caribe de Janeiro. Mas o que dizem, o que falam sobre isso? Vou tentar explicar um pouquinho o que as pessoas estão, de fato, a explicação para isso. Vamos virar para cá, ó. A temperatura por lá da água está em 25 graus. Então o pessoal está curtindo bastante, aproveitando, inclusive até mesmo de madrugada, o pessoal continua pela praia ali, aproveitando. E eu tenho uma boa notícia, quem ainda não aproveitou, está pelo Rio de Janeiro, isso vai continuar durante toda a semana, então dá tempo sim de aproveitar. Mas bora para a explicação então. Segundo o David Z, ele que é professor da área de Oceanografia Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, este cenário é explicado pela combinação de dias sem chuva e ventos vindo do mar, arrastando as águas das superfícies do alto mar para o litoral. Então dá essa tranquilidade, água mais clara por ali, inclusive um pouco mais quente. Então tá bem agradável por lá. Eles falam que os surfistas estão aproveitando bastante a relação da água. Quem quer fazer algum tipo de esporte ali numa prancha está podendo também utilizar, criança ficar, então está um ambiente diferente. E aí ficou naquela, tá bom, isso vai durar por muito tempo. E é o que se fala que durante a semana ainda quem conseguir dar uma aproveitada, correr, dar um pulo por lá, ainda vai conseguir ter água nessa temperatura e garantir uma foto, quem sabe, e falar que foi para o Caribe, tá no Caribe de Janeiro. Legal, estava até vendo sobre isso também.
em média de 3 a 4 semanas, mais ou menos, sem chuva, favoreceu, né? Para que não viessem as águas mais sujas, né? Digamos assim, das regiões ali, para poder trazer uma tonalidade diferente das águas. Então, aproveitar antes que venha a chuva aí no Rio de Janeiro. Tá bonito. Tá bonito demais, hein? Lindo, aguinha transparente. Postal. E não é só no Rio de Janeiro, eu estava percebendo que algumas outras regiões do litoral também, litoral de Santa Catarina, se não estou enganado, também está com as águas mais clarinhas ali também, bonitas, viu? Nada que se compare a Guararema. Não, o que você tem é o Rio de Janeiro, aproveita o que você tem sem reclamar da vida. Olha, eu quero dizer que numa das casas que eu morei ali em Guararema, uma chácara, abria a porta e passava o rio, passa o rio Paraíba. Águas cristalinas também. E assim... Eu também morei na Zona Sul de São Paulo e eu abri a porta. Mas nunca vi esse fenômeno. Guararema, beijo, você mora no meu coração. Ela cabe, né? Ela cabe no seu coração. Mas você sabe que meu coração é gigante. Ah, sim, cabe várias Guararema. Uma dúzia dela. Beijo pra Guararema. A gente curte demais. E olha só, falando sobre interação, quem também assiste o programa tá ligadinho com a gente lá pelo YouTube, compartilhando, mandando abraço, sempre agradecendo, gostando bastante do programa. Seguinte, a Lídia Nogueira deixou aqui uma interação, inclusive uma pergunta, Dori. Ela falou o seguinte, ó. Eu paguei uma última parcela, só que eu descartei a nota. E agora a loja, ela tá cobrando por essa parcela. Então ela tá falando que não tem como comprovar ali. Ela pagou... Ela pagou um boleto. Não sabe se ela pagou em dinheiro, se ela pagou no ela não especificou. Celular. Ela não especificou, ela falou que tinha uma nota, mas que ela jogou fora. Ela descartou essa nota que ela pagou. E agora ela está cobrando, dizendo que ela não pagou. Tem alguma coisa que ela pode fazer? Nós falamos no início do programa que a prova é o documento mais importante. Quando ela abriu mão do documento, e aliás, como é o nome da moça? Lídia Nogueira. Lídia, são 5 anos que você deve guardar os comprovantes mais 1 ano do exercício. Então, no mínimo 6 anos para não acontecer o que aconteceu. Claro que a obrigação de provar que você não pagou é dessa loja. Queira Deus que ela tenha, se foi por celular, se foi por dinheiro, se foi boleto, se tem testemunha com alguém, para montar isso daí, porque senão ela está sendo cobrada indevidamente e se ela pagar de novo e depois futuramente ela descobre, ela tem direito a receber em dobro quem pagou em excesso. Agora, nunca mais rasgue nenhum comprovante de pagamento, infelizmente. Mas você perguntou se ela teria pago com Pix, via alguma Pix, coisa, se existisse ou faz diferença ter pago via porque Pix, ela tem ou como dinheiro? buscar ou na histórico do celular ou no banco algum rastreamento para tentar mostrar se foi, né, um pagamento no caixa. Dá um jeito de rastrear. Precisa de uma prova. Uma prova para poder dizer que a empresa tem uma má prestação de serviço de não guardar, como foi bem falado pelo LGPD, o doutor explicou. Os dados têm que ser guardados, dados pessoais. E os comprovantes também têm que ser guardados. Isso afeta a vida da pessoa. Esse comprovante, Dori, perdão, se perdeu, não tem uma segunda não existe via, forma mas nenhuma. Não tem uma segunda via, não tem onde se buscar na Secretaria da Receita Federal, então, não sei. Aí eu não sei qual é o tipo de estabelecimento, mas existem alguns comércios, associação comercial, algumas receitas, algumas fazendas, que você faz um rastreamento para poder dizer. Agora, precisa ver se vale a pena o valor que ela pagou e que ela teria que pagar de novo para ter essa dor de cabeça toda, porque ela vai perder tempo, dinheiro, condução, ela vai ter uma amolação. Mas é possível? É possível, mas é um rastreamento muito burocrático. O ideal é, pagou, guardou na pastinha de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, não joga fora, guarda. Não deixa tudo amontoado que daqui a pouco chega aquela moça que vai lá ajudar você a limpar e joga fora esse comprovante todo. Fora se for um papel fotossensível quanto os maiores, some, tá tudo preto. Some. Agora tem a lei, foi bom que o senhor falou, pastor, tem uma lei que diz que não pode mais desaparecer os dados daqueles recibos que você tira na máquina. Acho que foi sua ideia isso daí, na época. Se não foi, deveria ter sido.
Lucas Nascimento, muito obrigada e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Vai Luquinha. com Deus. Interação roda, joga, Patrícia Sá, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, minha cidade querida, já morei por aí, saudades. Passei por uma situação assim há algum tempo. Comprei uma impressora que era do mostruário de uma grande rede de lojas do Brasil. Na hora da compra, me foi oferecida a garantia estendida, a qual também adquiri. No entanto, dias depois, a impressora apresentou defeito e, ao tentar acionar a garantia, fui informada de que, por se tratar de um produto de mostruário, a garantia comprada não seria válida. Fiquei muito indignada, me senti completamente enganada. A conclusão foi que entrei na justiça e consegui ser ressarcida pelo meu prejuízo, mas era só o que faltava. Garantia estendida para depois descobrir que não valia. Darley, Como se não valesse, né? está confirmando o que eu falei para você. Uhum. Quantas pessoas estão mandando ou aparecendo? Mais são as mulheres. Essa moça, ela tem total direito, porque que é isso? Garantia estendida tem. Ó, vou repetir. Então tem a garantia legal, aquela que está na lei, tem a garantia contratual, aquela que estará no papel, e tem essa tal garantia estendida que é um seguro. Agora, a situação que falaram que é garantia estendida, não tem garantia. Se você pagou, você foi comprado, isso daí alguém ofereceu para você. Então tem os termos. Isso estão enrolando. Tanto que ela vem e foi ressarcida. Quer dizer, eu não concordo com garantia estendida, a não ser que seja muito bem feita pela própria empresa que vendeu. Vamos dizer, uma televisão da marca X, ela quer te dar uma garantia estendida. Mas tem uma pessoa da seguradora representando a empresa. Agora, não é aquele vendedor que fica colocando no meio das notas fiscais, dos contratos, tudo ali, dos manuais de instrução, certificados de garantia, muitos, e aquele bolo vem, aí você descobre que você pagou uma garantia que você não pediu. Isso daí é seguro, não é da lei. Acho que garantia estendida, ela conspira contra o produto. Toma Eu cuidado. estou esperando que esse produto não quebre. Aí você Toma fala que cuidado. eu preciso de garantia estendida, que você não está nem se garantindo. Hoje nós temos carros que têm garantia, que era de 1 ano, passou para 3, agora tem 5 anos de garantia. Mas são veículos, né, de alta capacidade. Alguém fez alguma pergunta de internet? Porque eu tenho um caso. Tem uma chegando aqui também. Tem um Já caso interessante. Tem a pergunta aí, produção? Mais uma mulher. Aqui, ó. Não, o Guilherme Aqui é o agora. Guilherme. O Guilherme, um Aí. homem apareceu. Ó, gostei da camiseta do Guilherme, viu? Guilherme falou o seguinte, ó, se eu comprar um veículo de forma particular e ele quebrar, tenho direito a pedir reembolso? Se eu vender um veículo sem saber que ele apresentaria problemas, sou obrigado a reembolsar o comprador? Esse daqui ainda não é a pergunta da internet, a outra... Mas é boa, hein? Depois, É mas muito é boa boa. também. Aí, Júnior, esse menino, Guilherme, ele está fazendo uma transação que não vai ser apoiada pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é uma empresa que você compra um veículo. Então, você é um particular. Com outro particular, então é o Código Civil. Se foi comprado e apresentou uma quebra, um dano, se você não tem aquela vistoria de entrega, se você não tem uma situação boa, se é um carro que não tem garantia para segurança de dirigir com sua família, o Código Civil também te protege. Agora, se você vende o carro para uma pessoa, o certo sempre é leva num mecânico para fazer análise, leva a documentação num despachante e faça também uma vistoria. Hoje é muito importante essas 3 sequências para você não acreditar que está comprando um veículo bom, daqui a pouco descobre que passou uma carreta em cima desse carro ou que era na maresia de uma praia de litoral e o carro vai se desmanchando. Nunca seja surpreendido. Carro de professora. E não é nada disso, era de taxista, nada contra os taxistas, mas rodava demais. E aí mudaram no odômetro, né, no que cuida do quilômetro, e vende o carro para a pessoa com pouco uso. A cautela na vistoria protege tanto quem está vendendo como quem está comprando, né? Esse pastor é sensacional. Sabe tudo. É só contar todas as roubadas que eu entrei. Eu tinha uma testemunha que não é, pai. Aprende História, vai pelo por bem, aprende pela dor. Posso contar 1000 histórias para você. Agora sim, compra pela internet. Dori, comprei um produto pela internet. A empresa não cumpriu com o prazo da entrega. Tenho visto isso acontecendo com frequência. Tenho algum direito frente ao atraso ocorrido? Além do meu produto em mãos, fiz todos os contatos necessários, mas só quando falei com a empresa é que observaram a falha. Olha aí, dona Anônima, é o seguinte, esse direito você tem, é o artigo 35, é a oferta. Aquilo que prometeram, prazo, local de entrega, você tem direito a receber. Se você não recebeu, artigo 35,
você pode ir lá, está na lei, exigir, não é nem pedir, exigir. Eu exijo que venha esse produto, não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta, ou então aceito um abatimento e vamos conversar. Artigo 35, dona anônima. Muito bem. E eu posso rapidamente contar o caso? É uma mulher. Eu lembrei de você com essa moça. Eu fui procurado Medo. e aconteceu um caso assim. Ela e o noivo trabalhavam num grande escritório, umas 50, 60 pessoas ali. E aí, no aniversário dela, ela fez uma surpresa, comprou por internet um presente para ele. Tá bom. Quando chegou, ela pediu para entregar no escritório dele. Quando chegou o entregador, fulano de tal, aí o cara levantou a mão, tem um presente para o senhor. Ele foi lá, todo mundo já vai junto, naquela bagunça, aniversário dele, felicidade, ele feliz, a mulher feliz. Abriu o presente, a noiva do lado, eu te amo, amor, tal. E ela comprou um celular, mas entregaram um secador de cabelo. E ele, para piorar a situação, era careca. Virou uma gozação. Todo mundo deu risada, porque imagine dar um secador de cabelo para um careca, noivo. Ele ficou nervoso, terminou o noivado com ela. Ela me procurou, dei todas as orientações, passou aí uns 3, 4 meses, encontrei com ela. E aí, você trocou o secador? O secador continuou comigo, eu troquei de noivo que tem cabelo, ela está usando o secador. Nunca despreze uma mulher. Ela não deixa nada pedra sobre pedra. Gostei dessa aí. Aí eu estou aqui agora me perguntando mais ainda por que o Dori lembrou de mim. Não responda agora, porque pode ser que me comprometa. Dori, muito obrigada por sua participação. Doutor Dori, sempre, assim, muito bom conversar com quem sabe, dar segurança pra gente de que temos direitos. Deus o abençoe, muito Amém. obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. E vejam bem, vejam só, nós falamos sobre direitos, mas também o consumidor tem lá os seus deveres, como, por exemplo, guardar a nota fiscal. Então, todos nós temos direitos e deveres. Tem uma coisa que nós não temos direito algum, mas nos foi dado, pela graça de Deus, o presente precioso da salvação. Sem direito algum, Jesus nos deu graciosamente. Mas tem algo que Ele nos deu como dever. Ele disse, contem aos outros o que vocês receberam de graça. E aqui nós estamos contando a outros o que Deus fez em nós e convidando você a ser um anjo da esperança, ou aquele sentimento de gratidão, de que eu devo dizer a outros o que Deus fez por mim. Torne-se um anjo da esperança. Como ser um anjo da esperança? Como nos apoiar financeiramente para que o trabalho que a Novo Tempo faz permaneça e cresça cada vez mais, como por exemplo agora nós estamos com uma rádio para toda Rio de Janeiro e você nos apoiando, nós faremos muito mais. 0 operadora 12 21 27 30 30, 12 21 27 30 30, para você ligar e dizer eu quero ser um anjo da esperança. Se preferir, pode fazer um Pix, anjos@novotempo.com, essa é a nossa chave Pix. E a você que já é anjo da esperança, muito obrigada. Quando Deus fez os seres humanos eles eram perfeitos, falavam perfeitamente, pensavam perfeitamente e atuavam na sua relação legal com Deus de maneira perfeita. Deus garantiu para os seres humanos vários direitos. Para Adão e sua esposa, garantiu um casamento feliz, garantiu que a terra lhes daria sustento sem nenhum tipo de preocupação, garantiu a vida e uma vida sem fim, garantiu um propósito. No momento que os seres humanos rompem o pacto, a aliança, o contrato que eles têm com Deus, imediatamente eles perdem todos os direitos. Agora acionou-se outro dispositivo da lei, o dispositivo da punição, a pena da lei. E a pena prevista na lei para aquele tipo de crime é morte. Jesus falando sobre isso e sobre esse crime que cometemos para com ele, para com o universo, fazendo que este planeta de Deus abrigasse algo que não tem o direito de existir, que é o pecado. Deus diz assim, filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é interessante que a palavra ali, que é traduzida como advogado, é paracletes, de paramédico, aquele que fica do lado. E o kletes, paracletos, significa aquele que orienta, que acompanha, que fica lá do seu lado.
Mas a Bíblia fala de um outro também, que quando Jesus fala, eu vos darei um outro consolador, conselheiro, e a palavra é a mesma lá, Paracletos. Eu vou te dar um outro advogado, um que fica perto de você e outro que te representa. Mas sabe o que me chama muita atenção? É que se você precisar ser representado dessa forma, você vai querer alguém que tem um desempenho importante. Imagine eu dentro de um tribunal e o meu advogado sabe falar. Ou ele vai mal vestido, ou ele tem um péssimo desempenho, ou pior ainda, ele não conhece os meus direitos, porque lá no tribunal não se trata dos direitos do seu advogado, se trata dos seus. Mas nesse fica mais ainda, porque neste tribunal, na qual todos nós vamos comparecer, eu não tenho direito nenhum, todos os direitos são deles, mas ele tem que me representar. Pensa no seguinte, quando você chamou advogado e você é gago, você se preocupou por ser gago? Se preocupou por não conseguir dominar perfeitamente a gramática da língua portuguesa? Não, porque em todo tribunal você desaparece no seu advogado. Ele desempenha e ele é fantástico no seu lugar para garantir aquilo que você precisa. Filhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, saiba que vai te representar, caso você escolha por isso, alguém que adquiriu todos os direitos do universo para entregá-los no seu lugar, porque Deus não entregou a morte só por você. Ele entregou uma vida perfeita e cheia de direitos por você, mas mais do que isso, tudo que você não sabe falar ou compreender ou visualizar, Ele vai fazer isso te representando. E é por isso que você entrará na eternidade como se nunca tivesse cometido erro nenhum, porque Ele não apenas te representa falando no seu lugar, mas Ele te chamou também para falar no lugar dele e se apresenta perfeitamente no seu lugar. Amém. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigada. Amanhã, aqui no nosso Entre família? Vamos falar sobre saúde dos cãezinhos e bem-estar também. Vem aí, Chegando vida e saúde.